Então, pessoal, vamos dar continuidade à configuração do nosso Firewall. Agora a gente vai começar a criar os primeiros bloqueios para a gente testar as configurações do nosso Firewall. Eu vou vir aqui em Proxy. Na guia Proxy eu tenho duas opções, que é o filtro de conteúdo, onde a gente cria as regras, as regras de bloqueio ou liberação, e em política de acesso eu irei indicar quem irá utilizar esse filtro de conteúdo que foi criado. Deixa eu chamar aqui o slide. Opa, aqui. Eu tenho o filtro de conteúdo. O filtro de conteúdo ele utiliza-se do Dance Guardian. Ele analisa o conteúdo da página requisitado em categorias previamente definidas para o bloqueio. O filtro ele pode ser criado utilizando palavras-chave, o conteúdo do site ou uma lista de URLs. No Dance Guardian existe umas pré-definições de palavras boas ou ruins e uma lista de URLs que a gente chama de blacklist, e ele assemelha essas palavras e essas URLs através de numeração. Quanto maior essa numeração, essa configuração você pode fazer dentro do filtro de conteúdo. Quanto menor essa numeração, maior será a censura na página. Só um pequeno detalhe, que se você for utilizar essa configuração, você tem que ter, ele vai exigir um pouco mais do hardware, porque toda página solicitada ele vai verificar todo o conteúdo do site, e depois de verificar o conteúdo ele vai decidir se libera ou não libera para o usuário essa página. É pouquíssimo usado. A gente utiliza mais a forma de lista branca e lista negra de URLs. A gente define as URLs que serão bloqueadas e as URLs que serão liberadas. Depois de criado esse filtro, a gente vem para a política de acesso. Na política de acesso é onde eu indicarei quem irá utilizar o filtro de conteúdo que foi criado anteriormente. Eu posso definir grupos de usuário, eu posso definir por um horário específico que essa regra vai ser imposta aos usuários. Eu posso especificar estações de trabalho através do endereço MAC e o endereço IP da máquina da estação de trabalho. Eu posso especificar regras por navegador, que a gente chama de agente. Existem bastante opções de configurações dentro do Endian. Deixa eu voltar aqui no Proxy. Então, basicamente, a gente cria a regra dentro do filtro de conteúdo, o que é que vai ser bloqueado, o que é que vai ser liberado, e depois a gente vem em política de acesso, onde a gente especifica e indica quem irá utilizar esse filtro que foi criado. Eu tenho um slide aqui com a empresa X, onde a gente simula duas redes. A gente tem a nossa rede azul, que é o Wi-Fi, que será utilizado pelos equipamentos, pelos clientes, os visitantes da empresa. Eu tenho aqui a rede verde, que está ligada à minha suíte, onde tem as estações de trabalho. Eu tenho dois setores, eu tenho o setor de vendas e o setor financeiro. E aqui eu tenho a minha rede vermelha, que está diretamente conectada à internet. Ela passa por um modemzinho e depois segue para a internet. Como é que vai funcionar esse bloqueio? A gente vai na rede azul, a gente vai liberar todos os sites e bloquear somente algumas extensões, .exe, .mp3, .rar. Os clientes que estiverem conectados a essa rede azul poderão acessar toda a internet, só não poderão baixar arquivos com esse tipo de extensão. Na minha rede verde, eu tenho o setor vendas. O setor vendas a gente vai liberar apenas 3 sites: o povo.com.br, o uol.com.br, globo.com.br, e vamos bloquear todo o conteúdo da internet. O setor de vendas só pode acessar 3 sites. O setor financeiro a gente vai liberar tudo, exceto Facebook, YouTube e Twitter. Esses 3 sites serão bloqueados. Então vamos pôr em prática as regras dessa empresa X. Eu venho aqui no Endian, clico na minha guia Proxy, eu venho em filtro de conteúdo
Em filtro de conteúdo eu venho criar um perfil. Dentro de criar um perfil, ele tem algumas opções, onde ele pergunta o nome do perfil. Isso é mais, você pode botar o nome que você quiser. Eu vou colocar o nome do setor, vendas, para facilitar. Ativar a varredura de vírus. Essa varredura de vírus, ela tem uma política específica. O problema dela é que ela requer um hardware mais potente e ela verifica todos os pacotes que são solicitados dos seus usuários. Deixa a conexão um pouco lenta. Aqui mais embaixo eu tenho filtrar páginas contendo frases das seguintes categorias. Eu posso bloquear palavras que existam dentro do site. Se eu clicar aqui nessa guia, ele faz o bloqueio, ou libera, ou eu posso bloquear só determinadas opções dentro de cada aba. Eu posso bloquear conteúdo adulto, pesquisa no Google sobre algum assunto adulto, alguma palavra sobre sexo ou pornografia, nudismo. Eu tenho encontros, eu tenho fóruns, eu posso bloquear as frases contendo dentro do site. E mais embaixo eu tenho filtrar páginas que têm conteúdo das seguintes categorias. Aqui no caso ele vai listar ele vai consultar a blacklist que tem dentro do DansGuardian, essa blacklist atualizada com uma frequência muito grande de sites considerados ruins, sites que podem danificar ou que podem ser utilizados para censura de idade. Eu venho agora para a próxima opção, que é a terceira, que é a lista branca e negra customizada. Aqui eu posso determinar uma lista de URLs que poderá ser permitida e uma lista de URLs que poderá ser bloqueada. Voltar aqui para a regra do setor vendas. No setor vendas a gente vai bloquear tudo e liberar apenas 3 sites. Como é que a gente faz isso? No Endia, para ele bloquear todo o conteúdo da internet, a gente tem que colocar asterisco, asterisco. Eu estou dizendo ao Endia que todo o conteúdo da internet será bloqueado. E permitir sites abaixo. O site que a gente vai permitir é o Povo. Deixa eu botar minúsculo. Povo.com.br. E deixa eu consultar aqui a lista. UOL e Globo. UOL.com.br, globo.com.br. Defini o nome do meu perfil. Criei a lista branca e negra customizada, bloqueando todo o conteúdo da internet e liberando apenas 3 sites. Criar perfil. Criei meu primeiro perfil. O próximo perfil é do setor financeiro. Eu vou criar perfil. Nome do meu perfil: financeiro. Eu desmarco a varredura de vírus para ele não deixar a conexão lenta. Lista branca e negra customizada, a gente vai liberar tudo e bloquear apenas o Facebook, YouTube e Twitter. Então a gente permite tudo, exceto facebook.com.br, youtube.com e twitter.com. Nome do meu perfil financeiro, toda a internet liberada, exceto os sites da lista de bloqueio. Criar perfil, aplica. Depois que eu criei o meu filtro de conteúdo, eu vou na política de acesso, onde eu vou indicar quem irá utilizar esse filtro que foi configurado com os bloqueios dos sites. Eu venho aqui em adicionar política de acesso e eu tenho as opções tipo de origem. Eu posso determinar uma zona que todos os computadores que fazem parte da rede verde irão obedecer essa regra, os computadores que fazem parte da rede azul irão obedecer essa regra. Eu posso determinar uma rede IP, posso colocar os IPs das estações que compõem um setor, que irão obedecer essa regra.
eu posso colocar por endereço MAC, que é bem mais interessante, independente da máquina mudar de IP, ele vai sempre seguir o bloqueio através do MAC, que é o endereço físico da placa de rede do computador. Eu tenho o destino, que pode ser também uma zona. Eu posso bloquear o acesso ou liberar o acesso a uma zona, uma rede ou domínio, uma rede IP ou um domínio. Eu posso inserir aqui que ele terá acesso ao Facebook, YouTube, ou posso bloquear algum domínio. Aqui mais embaixo eu tenho a autenticação, que a gente vai ver mais na frente, mas a gente pode utilizar a autenticação dentro do Endia. Os usuários vão acessar a internet, ele vai solicitar um usuário e uma senha, e através dessa autenticação eu imponho regras de liberação ou bloqueio de site, baseadas em um grupo de usuários que fazem parte. Eu posso fazer por restrição de horário. Os usuários podem acessar tal site a partir do horário e horário final, e em determinado horário essa configuração ela é desabilitada e automaticamente o pessoal fica impedido de acessar aquele determinado site. Eu posso definir os agentes, que são os navegadores, que essa regra vai valer apenas para os usuários que estiverem utilizando o Internet Explorer, o Mozilla Firefox, o Google Chrome, o Opera, o Safari. Eu tenho essa opção tipo de MIME, ela só é habilitada após eu proibir o acesso, que é onde eu posso proibir os acessos a determinadas extensões de arquivos, um .RAR, um .exe, para uma determinada quantidade de IPs, ou alguns computadores com MAC e tal, ou uma zona. E tem a opção de permitir acesso. E essa opção de permitir acesso, eu estou indicando quem terá permissão de utilizar o filtro de perfil que foi criado, no caso o vendas e o financeiro. Então eu posso digitar uma lista de IPs, uma lista de endereço MAC ou uma zona, e eu defino que eles terão acesso a acessar essa configuração que foi criada. Dentro dessa configuração eu tenho sites liberados, sites bloqueados. E a posição. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco mais sobre essa posição. A gente vai fazer nosso bloqueio por MAC. Eu peguei aqui 3 MACs para servir de teste. Um desses MACs, se não me engano, esse MAC aqui, ele é de uma máquina virtual que está rodando o Windows 7. Deixa eu trazer aqui para vocês para conferir. A gente vai ser uma das máquinas do setor das vendas. Eu tenho o endereço MAC dela aqui, 08002712A7D8. Vamos conferir se realmente é esse. 08002712A7D8. Então essa máquina, que é a nossa máquina virtual aqui, que está rodando o Windows 7, ela vai fazer parte desse setor vendas, que é a primeira configuração que a gente vai fazer. Escolhi, cataloguei o endereço MAC das máquinas que fazem parte desse setor. Eu digo que eles seguirão para qualquer destino, toda vez que essas máquinas solicitarem algum serviço ou alguma página de algum site, com destino a qualquer rede. Eles utilizarão um filtro chamado vendas, onde a gente criou um bloqueio, bloqueia todos os sites e libera apenas o Povo, o UOL e Globo.com. Eu clico aqui em criar. Opa, o que houve aqui? Deu um errinho, peraí. Deu um errinho aqui, é porque está repetido aqui o endereço MAC. Deixa eu mudar qualquer numeração. Eu atualizo a regra. Ok. A regra foi criada com o nome da política Content 2. Origem: quando os meus computadores da minha rede que tiverem esse endereço MAC, eles terão acesso a qualquer rede sem passar por nenhum agente, seguindo as regras que foram criadas anteriormente. Eu vou aqui adicionar política de acesso. Os demais computadores, que são os computadores do meu financeiro,
e eu vou classificar como todos os computadores da minha rede verde, e com destino a qualquer rede, utilizando o perfil financeiro. A posição, eu vou criar aqui na posição primeiro, mas a gente vai entender agora. Eu vou aplicar. O Endia, ele faz uma leitura das políticas de acesso de cima para baixo. Uma vez liberado o site, ele não consegue mais bloquear. Então, o que seria interessante? Que essa regra, onde eu bloqueio todos os sites, libero apenas o Povo, o UOL e Globo, ela fica em primeiro lugar. Como é que ele vai fazer essa leitura? Computador X solicitou a internet, ele verifica na tabela se aquele endereço MAC está dentro dessa regra. O endereço MAC não está na regra, ele envia o usuário para a próxima regra. E assim por diante. Quando uma máquina com determinado endereço MAC solicitar a internet, ele verifica na tabela aqui que existe uma regra para aquele endereço MAC, ele já destina o contente 2, que é as regras do setor de vendas, para aquele usuário. Se fosse o inverso, o financeiro em primeiro lugar e o setor de vendas em segundo lugar, qualquer computador da minha rede local solicitou um serviço, ele chegou aqui, viu que aquele site que ele está solicitando é liberado, ele já libera o site para a pessoa e o comando morre ali. Ele não passa adiante, pois é tudo liberado, exceto o site do Twitter, Facebook e o YouTube. Então tem que prestar muita atenção nessas regras que são criadas, pois ele faz a leitura de cima para baixo. Uma vez liberado o conteúdo, ele não consegue voltar atrás para bloquear novamente. Então a gente já criou nossas regras, agora a gente vai fazer os testes. O meu computador local, ele vai servir como a máquina do financeiro. E a minha máquina virtual que está com Windows 7, que o Mac dele está aqui, vai servir de máquina do setor de vendas. Deixa eu conferir se o meu proxy está setado nas estações. Avançado, configuração, ok, está setado aqui o meu proxy. Então eu vou tentar acessar aqui o site do YouTube. Essa é a máquina do financeiro. Então vamos fazer o teste agora aqui do bloqueio. Deixa eu chamar o navegador. Para a gente poder fazer o teste. Eu tenho aqui meu navegador. Eu já conferi que o proxy está setado. Então aqui simulando um computador do setor financeiro. Eu vou tentar acessar aqui qualquer site, Google. Ok, liberado. Aqui é somente o Facebook. Facebook não vai. Twitter também não. O outro site é o YouTube. Vamos tentar acessar aqui o YouTube. Também não consigo acessar. Qualquer outro site, tranquilamente, uol.com.br. Site da UOL. Deixa eu tentar acessar aqui a globo.com. Consigo acessar normalmente. Quando esse funcionário do setor financeiro tentar acessar o Facebook, ele não vai conseguir. Quando esse funcionário do financeiro tentar acessar o YouTube, ele não vai conseguir. Agora a gente vai fazer o teste com a máquina do setor de vendas. O setor de vendas é tudo bloqueado, só é liberado 3 sites: Povo, UOL e Globo. Eu vou chamar aqui minha máquina virtual, simulando o setor de vendas. Vou chamar aqui o Mozilla.
e vou verificar se o proxy está setado na máquina. 192.168.100.254, IP do nosso end e a porta do nosso proxy. Eu vou tentar acessar qualquer site, o Google. Ele não vai deixar. Eu já editei aqui a página de bloqueio para ficar em português, para facilitar para o usuário quando ele tentar acessar um conteúdo impróprio e ficar mais fácil dele identificar e não achar que é um erro no site. Vou tentar acessar um site liberado, que é o povo.com.br. Consigo acessar normalmente. Vou tentar acessar um outro site que foi liberado para o setor de vendas, que foi a uol.com.br. Consigo acessar normalmente. Vou tentar acessar o YouTube, que está bloqueado para ele não vai conseguir acessar. O outro site que a gente liberou para ele foi o Globo.com. Vamos tentar acessar o Globo. A gente já conseguiu acessar o Povo, o UOL. Agora vamos tentar acessar o Globo. Globo.com. Só ver o que eu fiz de errado. Será que eu digitei o site errado? Setor de vendas. É globo.com, eu botei .com.br. Atualiza, regra, aplica. Espera alguns instantes, ele já vai liberar o site para mim aqui. Só mais um instante. Deixa eu dar mais um F5 aqui para ver se ele já subiu a regra. Opa, ok. Deixa eu dar um atualizar. Deixa eu fechar aqui e abrir de novo o Mozilla. E tentar acessar o Globo. O site está aparecendo assim, talvez é só limpar o cache. Deixa eu limpar o histórico de navegação. Que ele vai funcionar corretamente. Eu limpei o histórico de navegação, mas mesmo assim ele continua com o site. Não traz o site corretamente para mim, mas talvez eu precise, como trata-se de uma máquina virtual, eu preciso talvez reiniciar o computador, limpar a história de navegação, limpar cookies. Mas eu acho que deu para entender. Essa máquina simulando o setor de vendas, que foi liberado alguns sites. Todo o conteúdo da internet foi bloqueado. Apenas alguns sites foram liberados. O Povo, o UOL e a Globo.com. Já no financeiro, que a gente fez o teste, a gente consegue acessar todo o conteúdo, exceto os sites Facebook, YouTube e Twitter. Então, basicamente os bloqueios eles são feitos assim, os bloqueios de sites. A gente cria o filtro de conteúdo e dentro desse filtro de conteúdo eu posso definir através de palavras contidas no site. Eu posso bloquear por lista de URLs, uma lista negra que já existe aí no DansGuardian, ou eu posso fazer o bloqueio através de uma lista branca e negra customizada, onde eu defino os sites que serão liberados e sites que serão bloqueados. Após criar esse filtro, eu venho na política de acesso e indico quem irá utilizar e como irá utilizar
esse filtro de conteúdo. Eu posso definir por MAC, endereço IP ou uma zona específica. Eu espero que tenha ficado entendido e até a próxima.